Olá pessoal, vamos fazer aqui então um exercício básico de convecção sobre feixes tubulares. Tá? Então, para calcular a taxa de transferência de calor e queda de pressão. Tá? Então, um exercício bastante direto. Então, ele fala que tem um arranjo alinhado, né, de 196 tubos. E o arranjo é quadrado, né? Ou seja, tudo é igual, né? Tudo é regular. Então, isso significa que tem 14 tubos nessa direção, né? E 14 tubos nessa direção, tá? Para dar os 196, tá? Os passos, né, também eles são todos iguais, né, tudo regular, né, eu falo aqui passos de 15, então ST é igual a SL, que é de 15 milímetros. Bom, o comprimento é dado, é 1 metro, o diâmetro é 0,01 metro, 10 milímetros. Daí tem condensação de vapor dentro dos tubos. Bom, condensação, geralmente, o coeficiente de transferência de calor é muito grande, né? Então, a gente vai considerar desprezar a resistência de convecção interna e de condução nos tubos. Com isso, a temperatura da superfície é a temperatura ali do vapor, né? Isso é uma aproximação para facilitar as contas. Bom, e o fluido ele entra, né, aqui com uma velocidade de 5 metros por segundo e uma temperatura de 25 graus Celsius. Bom, qual que é a taxa de transferência de calor? Foi visto num outro vídeo, né? Essa taxa é 1H vezes a área total, então NPdL vezes a média logarítmica, né? Onde a gente não tem a temperatura de saída. Então a gente vai ter que estimar, tá? Bom, aqui eu vou fazer um truque comum, tá? Eu vou estimar que a temperatura de saída é a temperatura de entrada, tá? Vou dizer que praticamente não varia a temperatura, né? Sei lá, a vazão é muito alta, a velocidade é muito alta, não dá tempo de alterar a temperatura. Então, as propriedades, né, elas têm que ser avaliadas numa tabela, né, a temperatura de entrada, né, que é de 298 Kelvin. Né, exceto o prant na superfície, né, que deve ser avaliado em TS, tá? Bom, eu preciso calcular a velocidade máxima, que é VST ST menos D, que fazendo a conta vai dar 15 metros por segundo. Então, o Reynolds máximo é a velocidade máxima, o diâmetro sobre a viscosidade, nessa temperatura aqui, tá? Então, isso dá 9.494. Agora, para calcular, eu preciso calcular o H, né? Vai entrar em todos os balanços. Então, para isso, eu preciso calcular o Nusselt. Eu vou voltar aqui nas tabelas. Bom, aqui começa que eu não tenho aqui uma linha para 14, né? 14 fileiras de tubos. Mas eu acho que a gente, aqui está 98, 99, podemos assumir que vai ser 99.
esse 0,99, né? Esse fator de correção porque tem menos que 16 fileiras, né? E eu vou ter que escolher o número de Reynolds, ele é de 9.000, né? O arranjo é em linha, então é essa linha aqui. Tá? Então eu tenho o número de Reynolds, o número de Prandtl eu vou pegar em 298 Kelvin, e o Prandtl S eu vou pegar em 373 Kelvin, tá? Que é a temperatura da superfície. Então, com isso eu consigo calcular, né, o número de Nusselt. Que dá 75,9. Com isso, eu consigo calcular o H médio, onde, novamente, esse K tem que ser avaliado na temperatura do fluido, tá? Então, isso aqui vai dar 200 watts por metro quadrado Kelvin. Bom, agora eu tenho que verificar se a minha temperatura de saída está certa, né? Daí eu tenho que usar aquela expressão do balanço que foi visto num vídeo anterior. Tá? Eu tenho que usar essa expressão aqui. Tá? Eu tenho todos os parâmetros dela, né? A temperatura de entrada, a temperatura de superfície, tenho né, a densidade e o calor específico eu vou pegar na temperatura que eu estou supondo, né, temperatura de entrada, tá? E isso vai dar a temperatura de saída, que é de 345,3 Kelvin, tá? Que dá 72,15 graus Celsius. Bom, o certo seria eu iterar, né? Porque eu assumi que essa temperatura dá 298, né? Deu bastante diferente, 50 Kelvin de diferença. Então eu teria que calcular uma nova temperatura média entre 298 e 345, calcular todas as propriedades, essa aqui não vai mudar, calcular o novo Reynolds, calcular o novo Nusselt, o novo H, inserir no balanço novamente. Repetir até não mudar mais a temperatura de saída, tá? Mas eu vou prosseguir com esse valor aqui, tá? Só para fechar o exercício. Então, se usando a definição de média logarítmica e usando o valor de H, esse calor dá 200 watts por metro quadrado. Aliás, desculpa. Esse calor dá 58,5. Tá? 200 era o H, né? Quilowatts. Então, esse é o valor que está sendo transferido, né, à medida que o vapor condensa, ele está rejeitando esse calor. Agora, para a perda de carga, então, isso é o número de fileiras, né, vezes aquele fator de correção, ρ V máximo ao quadrado sobre 2 vezes F, onde eu vou ter que olhar num gráfico de arranjo em linha. O número de Reynolds é praticamente 10.000, né? Vai ser 9 vezes 10 na 4, né? Vai ser então aqui. E essa razão aqui é 1,5, né? O passo é 15 e o diâmetro é 10, então dá 1,5. Então, aqui 9 até 1,5 dá aqui, né? Um pouco abaixo de 0,4. Tá? Então, dá para adotar f igual a 0,37. E esse fator aqui de correção, ele é 1, né? Quando tudo é quadrado, né, vai dar 1, tá? Então,
o que ali é igual a 1. Então eu vou voltar aqui nessa expressão e vou substituir todos os valores, e isso dá 6,8 vezes 10 na menos 3 bar. Então, em resumo, pessoal, resolver um problema de convecção desse tipo é essa mistura de coisas, né? Eu tenho que fazer balanço de energia, eu tenho que ir atrás de correlações experimentais para fechar o problema, né? Possivelmente eu tenho que fazer alguma iteração, mas no final eu consigo calcular, né? Isso aqui, esse dado entraria, por exemplo, no cálculo, né, da potência de ventilador que eu preciso colocar, tá? O dado ali de transferência de calor, né, provavelmente vai ser comparado com algum ciclo onde esse trocador de calor está sendo usado, né, para ver se está ok. Então, resolvendo um problema de transferência de calor em feixes tubulares.